Capítulo 128 Jardim da Memória, 5. Este lugar é Ravenhill, uma província do norte. Atualmente, era a área de fronteira do reino de Enoa de frente para o reino de Lídia. A fase em que Adakar, chefe ancião da tribo do Dragão Dourado, testou suas qualidades na Floresta Primordial. No entanto, o cenário era um pouco diferente comparado àquela época. Você perdeu muitos vassalos aqui no passado, certo? Do ataque do Dragon Lord Ivanov. Aleister disse enquanto encarava o Wilk, apontando para cima. Naquela direção havia um dragão vermelho deslizando pelo céu cinza. Então, o que isso tem a ver com isso? O Senhor Dragão Ivanov cresceu no Reino Thales, e o Reino Thales fica logo abaixo do Reino Izuna. Isso significa que uma tragédia como essa pode acontecer novamente se ele domar completamente o Dragão Vermelho Carnelian. As palavras de Aleister eram verdadeiras. O continente Eif foi dividido entre o leste e o oeste com base em um longo istmo, semelhante à forma como as Américas foram divididas entre o sul e o norte. Entretanto, no ocidente, o Sacro Império Aperiano ocupava a área central, que tinha um clima temperado, e o restante dos pequenos reinos e principados ficavam ao seu redor. Na situação atual, o Wilk poderia ser chamado de líder da Western Union. Portanto, não havia outra escolha a não ser monitorado pelos pequenos reinos vizinhos, mas o problema era que se uma guerra fosse travada contra vários pequenos reinos ao mesmo tempo, haveria uma brecha em suas defesas. Ravenhill virou ruínas no passado devido a esse tipo de situação. Em particular, no caso de Dragon Lord Ivanov, ele foi capaz de tirar vantagem de Carnelian e atravessar a brecha a qualquer momento. Eu também tenho um dragão dourado. Ele está crescendo bem sob a proteção de Joanna em Blackburn. Bem, por quanto tempo esse dragão continuará a segui-lo? Como você deve saber, quando ele entrar na fase adulta, o dragão se tornará muito difícil de controlar. É por isso que recrutei uma mulher com um talento natural para domar como vassala. Com a ajuda dela, eu poderia descobrir uma maneira mais eficiente do que torturá-lo e fazê-lo se submeter a mim. O Wilk falou abertamente sobre seus planos. Este era um mundo imaginário em primeiro lugar. Além disso, esta conversa foi criada através de seus sentimentos internos, portanto era melhor dizer a verdade em vez de escondê-la. Entendo. Você tem seus próprios planos. Então não mencionarei Logan em Norton, Alice em Enoa e Marcos no Principado de Yen. O mesmo é verdade para o Sacro Império Aperiano. Eu já capturei a capital, Delpheon antes. O Império Teresiano no leste será ocupado por Marcos, então não há necessidade de discutir sobre isso agora. Isso é verdade. Você era de fato o Overlord mais forte. Mas você pode querer considerar isso, eu não intervim naquela época. Lady Lilith disse que você ainda vai ter dificuldade para completar os desafios. Anteriormente, Lilith veio e também disse isso ao Wilk quando ele selou todos os 72 reis demônios. Ele era muito bom, mas ainda deixava a desejar. Ela ressaltou que se ele quisesse derrotá-la, primeiro teria que alcançar os tronos divinos. Você não disse que não tinha intenção de lutar contra mim. Sim, mas eu disse que daria a você provações em vez disso. Eu originalmente tentei me livrar de você, mas recebi uma revelação de Lady Lilith. Acho que você realmente gosta de Lilith. Hahaha. Eu existo apenas para pregar o evangelho dela. Então eu preparei seu novo julgamento. Aleister riu como um louco e apontou para as costas de Wilk. A expressão de Wilk endureceu quando ele virou a cabeça e olhou na mesma direção. As coisas ficaram complicadas. Leifina e Lucrécia estavam penduradas na cruz. No entanto, eles estavam muito distantes um do outro, então ele não tinha certeza de quem resgatar primeiro. Enquanto Wilk hesitava, Aleister riu ainda mais alto. Hahaha. É disso que você realmente tem medo. O desafio de ter que escolher apenas uma das suas duas amadas mulheres. Que tipo de decisão você vai tomar? Cale-se. Fatiar. Versérius foi balançado e a cabeça de Aleister caiu no chão. No entanto, Aleister não parou de rir enquanto sua cabeça rolava. Oh, meu Deus! Você não tem margem para ficar bravo agora. Você sabe que me cortar não vai resolver o problema, certo? Reticências. Enquanto ignorava Aleister, que se recompôs como se nada tivesse acontecido, o Wilk olhou na direção das cruzes. Obviamente tudo isso era falso. No entanto, como era o medo que estava em seu coração, ele teve que superá-lo. Estrondo. Cornalina voou em direção às cruzes, cuspindo fogo pela boca. O alcance era bem amplo, então, se deixado como estava, ambas as mulheres seriam queimadas. No entanto, ambos estavam muito longe de onde Wilk estava, então ele teve que tomar uma decisão rápida.
Eu ainda não vou desistir. Ele retornou ao passado para superar seus limites em primeiro lugar. Em outras palavras, pensar em soluções que fossem bem comuns e normais não fazia sentido. Então ele teve que descobrir uma maneira de salvar todos eles. Se o dilema é o problema, eu simplesmente tenho que cortá-lo. Assim como Alexandre, o Grande, cortou o nó górdio sem soltá-lo, o Wilk pensou em fazer a mesma coisa também. Ele abriu suas asas abissais e voou em direção a Ivanov, que controlava Carnelian. Não preciso enfrentar Carnelian se eu matá-lo. Se ele lutasse uma batalha feroz contra o dragão vermelho adulto, ele não seria capaz de salvar Leifina e Lucretia a tempo. Quando o Wilk se aproximou, Carnelian virou a cabeça e rugiu de raiva. KRAAHHHHH. Um aviso. Uma mensagem forte dizendo para ele não se aproximar mais. Superando a dor que atacava todo o seu corpo, o Wilk levantou Versérios. Estrondo. Enquanto um vórtice negro girava em torno de Versérios, o ambiente ao redor dele ficou escuro por um instante. Espaço absoluto. O Wilk estava sendo irracional e tentou expandir o alcance até onde Carnelian estava. Se esse é meu limite, com certeza vou superá-lo. Um mundo em que o crescimento infinito era possível no sistema. Acreditava-se que o impossível não existia. Não, mesmo que existisse, ele havia prometido superá-lo. Ele não poderia chegar tão longe para desistir. Com uma forte determinação em sua mente, o Wilk olhou para o sopro do dragão voando em sua direção. Estrondo. A chama que transformou Ravenhill em cinzas. Ele não sairia ileso se o golpe o atingisse diretamente, mas não havia medo em seus olhos. Porque esse lugar já estava dentro do seu espaço absoluto. Estrondo. O longo suspiro foi dividido em dois por Versérios. Depois, Ivanov, que estava montado em Carnelian, caiu no chão gritando. Ele não foi capaz de suportar a onda de choque causada pelo golpe. Normalmente, a magia de Carnelian o teria protegido, mas no abismo, tal truque não funcionou. Obedeça-me, Carnelian, disse o Wilk, olhando para a aparência destruída de Ivanov. Então Carnelian começou a se contorcer no ar, como se estivesse tendo uma convulsão. Kraaha! Kiahhhhh. Sua mente ficou confusa com a morte de seu dono. Ele não conseguia aceitar essa situação porque foi treinado para não viver sem Ivanov. Agora sou seu novo dono. O Wilk a forçou a obedecê-lo para que ela não fugisse. Isso foi possível devido ao seu espaço absoluto. Com o tempo, Carnelian ficou em silêncio e o Wilk suspirou de alívio. Calça. Seu corpo estava queimando e o suor escorria pelo seu rosto como chuva. Como esperado, ele havia ultrapassado os limites de sua mente e corpo. Ele estava exausto, como se fosse desmaiar imediatamente, mas o Wilk deu um passo à frente. Leifina e Lucrécia ainda não haviam sido salvas. Ao sair do espaço absoluto, Aleister falou com uma expressão engraçada. Você realmente é uma existência ridícula. Reticências. Você vai me impedir de salvá-los? De jeito nenhum. Eu apenas imponho julgamentos de acordo com revelações. De qualquer forma, a situação problemática acabou, então vamos pular os detalhes desnecessários. O ambiente ficou escuro instantaneamente. O Wilk esfaqueou Versérios no chão e se apoiou nele enquanto olhava para Aleister. Ele era uma ilusão derivada de seu próprio mundo imaginário, mas, por outro lado, era um ser que refletia completamente a versão do mundo real. Ele não podia menosprezá-lo como fez com Midas, o rei frígio. Por quanto tempo mais você vai continuar com isso? Até você se exaurir e desmaiar. Mas parece que seu limite já foi atingido. Aleister sorriu enquanto apontava para Versérios. Uma arma que absorvia avidamente a energia demoníaca de seu mestre. Como resultado, o Wilk estava gradualmente perdendo sua vitalidade. Eu tenho que escapar deste lugar. Não será tão fácil. Isso é alguns níveis mais difícil do que o teste do chefe ancião da tribo dos dragões dourados a Dakar. Não vou confiar na sorte. Ele só precisava tomar as melhores decisões. Quando o Wilk brandiu Versérios novamente, Aleister estalou a língua e acenou com o dedo indicador. Você não pode me matar do jeito que está atualmente. Você já não testou isso antes. Você não é quem eu estou tentando cortar. Uau! Versérios rasgou o ar. Imediatamente, uma fenda negra apareceu no ar e o Wilk pisou nela. Já acabou? Ele havia passado por provações mais do que suficientes. O círculo mágico de Angboda não conseguiria resistir mais do que isso. Ele tinha muito trabalho a fazer no futuro e não tinha tempo para brincar.
Quando uma nova visão surgiu em seus olhos, o Wilk franziu a testa. Que irritante! Outro mundo imaginário. Desta vez, foi dentro da casa onde ele morava com sua família quando era um estudante universitário normal. Só venha conosco na viagem, irmão. Não é nenhum trabalho de verdade, então não vai importar se você não for trabalhar por alguns dias, certo? Aspas reticências aspas. Foi o dia em que sua família morreu em um acidente de avião. Na época, o Wilk estava ocupado trabalhando em uma empresa privada como estagiário, embora fossem férias de verão. Não incomode seu irmão mais velho. Ele tem que ir trabalhar logo. Mas mamãe, quando você cresce, não deve brincar e trabalhar diligentemente assim. Você sabe o quão difícil é conseguir um emprego hoje em dia. A família de Wilk estava prestes a viajar para Guam. Ao saírem pela porta da frente, eles acenaram para o Wilk. Vou comprar muitas lembranças, então fique ansioso por elas, ok? Cuide bem da casa enquanto estivermos fora, Wilk. Vamos fazer uma viagem juntos na próxima vez. O Wilk olhou para as costas dele sem dizer uma palavra. A porta da frente abriu e fechou, e um longo silêncio se seguiu. Estou ficando cansado disso. O Wilk começou a refletir, pois não conseguia ver um fim para essas situações. Está faltando alguma coisa. A razão pela qual ele não conseguia escapar do mundo imaginário era principalmente por causa de seus sentimentos internos. Em outras palavras, ele ainda hesita em encarar uma certa realidade. Enquanto ele pensava, a TV na sala de estar foi ligada e a voz de uma locutora ressoou. Esta é uma notícia de última hora. Às 11h30 da manhã de hoje, um avião coreano com destino a Guam explodiu por uma razão desconhecida. Todos os passageiros do avião. Sua família, que tinha acabado de partir em viagem, foi imediatamente morta. Originalmente, deveria haver um intervalo de pelo menos 3 a 4 horas, mas como este era um mundo imaginário, tal coisa não importava. O Wilk olhou para a TV e então levantou ver sérios novamente. Fatiar. Enquanto o ar era rasgado, uma fenda negra apareceu novamente. Se eu não sei o motivo, tenho que procurar a resposta sozinho. Embora sua mente e corpo já tivessem atingido seus limites, na verdade estava melhor. Quanto mais ele estava em apuros, melhor ele conseguia encontrar seu medo interior. Com um olhar determinado, o Wilk deu um passo.